bem-vindo, eu sou o Thiago Tolvo. Eu sou o Francisco Moro. E nós viemos lá de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Uhul! Nós somos graduados, nós somos formados pela USP de São Carlos no Instituto de Física, o IFISC. E a gente recentemente começou um canal onde a gente ensina física e matemática de maneira didática e divertida. É 1 Minuto Exatas. Como você nunca viu antes. E hoje a gente está aqui para te ensinar sobre ondas. Mas antes de falar sobre ondas, Thiago, a gente tem 2 recados para te dar. O primeiro recado é sobre o Enem. Ontem abriram as inscrições do Enem e nós queremos falar para vocês, alunos do colegial, que vocês já podem fazer a inscrição. Seja você do primeiro, segundo ou terceiro, vocês podem já fazer a inscrição. Seja você do primeiro ou do segundo, já podem fazer a inscrição como treineiros. E você que está no terceiro, já se inscreve para valer e quem sabe no ano que vem você já pode estar numa universidade. E o segundo recado que a gente vai dar é para você que está assistindo essa aula. Enquanto você estiver assistindo, anota suas dúvidas e manda para a gente que no final a gente vai responder perguntas, beleza? Então, muito bem, a nossa aula de hoje é sobre ondas, ou melhor dizendo, fenômenos ondulatórios. Então, para vocês começarem a entender, vamos falar sobre as ondas. Então, Francisco, o que vem na sua cabeça? Se eu falar para você o que é uma onda, o que você pensa? Então, quando a gente ouve a palavra onda, a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que vem na cabeça, automaticamente, são as ondas do mar. E, intuitivamente, a gente lembra das ondas do mar. A gente fala ondas, a gente lembra das ondas do mar. Mas sabia que tem muita coisa na sua vida que também é onda? Por exemplo, o som. O som é uma onda. Tudo que você ouve é onda. Outro exemplo de onda, a luz do sol, a luz de uma lâmpada ou até mesmo a luz de uma vela, a luz também é onda. Mais um exemplo, o Wi-Fi. Esse mesmo que você está usando aí no seu celular para assistir essa aula. O Wi-Fi também é uma onda. Muita coisa na vida é onda. Então, vamos lá. Agora você já tem essa ideia, a noção principal do que é uma onda, mas agora vamos definir. Mas antes de definir bonitinho para vocês, nós vamos usar uma analogia. Então, rodando o slide, vocês vão ver essa imagem. Olha só, o que vocês estão vendo? Essa é a famosa ola. Mas o que é isso? Você deve estar pensando, ai meu Deus, o que é esse monte de bonequinho subindo, descendo, está acontecendo? É uma comemoração que normalmente acontece nos estádios de futebol. Então, no estádio de futebol, imagina, Brasil contra a Alemanha, final da Copa do Mundo, o Brasil mete um 7-1 na Alemanha, e aí nós temos o que? A comemoração. O pessoal do estádio ele quer comemorar fazendo uma ola. E como que eles vão comemorar fazendo isso? Nós temos um meio, que é esse mundaréu de pessoas, as pessoas comemorando. Nós vamos falar que esse é o meio. Nós precisamos ter algo que vai começar essa energia, algo que vai propagar essa nossa onda. Por exemplo, um gol. E o que é isso? Vai ser justamente o gol. Então, tendo o gol, a onda vai se iniciar e depois nós vamos ter a energia. As pessoas vão estar vibrando. Mas, Francisco, então as pessoas vão fazer o quê? Como é que é? Vamos lá. Assim, ó. Agora, eu passei daqui para lá, o Francisco passou de lá para outro lugar. Não, a gente ficou parado. Então a matéria não foi propagada. O que passou para o Francisco? A minha energia, a minha comemoração. Então a gente pode definir ondas, coloca o slide, como sendo uma perturbação em um meio, porém porém essa perturbação ela não vai propagar matéria, mas sim vai propagar energia. Então a onda, ela é uma perturbação em um meio que, vamos mais aqui para frente? A onda ela é uma perturbação em um meio que transporta energia sem transportar matéria. A ola é uma boa analogia, mas agora a gente vai te mostrar a onda de verdade. Isso aqui é uma onda, olha só. Vamos fazer de novo para você ver. Fica mais bonito. Isso é uma onda. O que está acontecendo aqui? No momento em que eu levo a mola para cima e para baixo, eu estou fazendo uma oscilação. Ou seja, eu estou perturbando a mola. Então, no caso, eu sou a fonte e estou perturbando a mola. A onda, ela vai se propagar através da mola, só que ela não vai transportar a mola. Na verdade, cada ponto da mola, cada voltinha, ele vai oscilar para cima e para baixo. Ou seja, cada ponto oscila. Então, o que acontece? A onda, ela transporta energia, tem uma energia sendo propagada através da mola, mas a mola não está sendo levada junto. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a onda,
ela transporta energia sem transportar matéria. Agora, repara o que acontece quando eu faço essa onda aqui. Ela vai, bate no Francisco e volta. O que é que bate e volta, Francisco? O recalque. Não, estamos falando Não? de onda. Estamos falando dessa é a reflexão de onda. É verdade. Então a onda reflete. Como, por exemplo, o Francisco não falou que a luz é uma onda? A gente não consegue se enxergar no espelho porque a gente está vendo o nosso reflexo, porque está acontecendo uma reflexão. Aqui é a mesma coisa. A onda, ela reflete. Ela vai e volta. E olha só, eu faço uma onda para cima, assim, ó. Só que quando ela reflete lá, ela vira para baixo. Quando isso acontece, a gente fala que ela sofreu uma inversão de fase. Então, eu faço uma onda para cima, ela é refletida para baixo. A gente chama isso de inversão de fase. Isso acontece porque eu estou deixando minha mão fixa. Caso eu deixe ela mole, vai voltar com a mesma fase. Isso. Bom, agora você deve estar pensando, mas como é que tem tanta coisas tão diferentes que é a mesma coisa? Por exemplo, onda do mar, onda na mola, e luz e Wi-Fi, tudo isso é onda, mas são coisas tão diferentes. Bom, existem dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que se propagam através da matéria, através dos objetos, como, por exemplo, as ondas na mola, as ondas do mar, as ondas numa corda e até mesmo o som. O som é uma onda mecânica, ele se propaga através do ar. Mostra aí pra gente. Vamos lá, então. Aqui nós temos o nosso diapasão. Fala aí, Francisco. Diapasão. Diapasão. Ele basicamente vai emitir uma nota musical, que é essa daqui. Não sei se deu para ouvir bem. Conseguiu ouvir? Olha, eu ouvi, mas bem baixinho. Vamos ver se a gente consegue aumentar, fazer essa onda se propagar em algum outro meio material? O ar é um meio material, mas essa mesa também é. Vamos ver. Deu para perceber que o som aumentou? O som ficou mais intenso. Ficou mais intenso, por quê? O que aconteceu aqui é que o som, que é uma onda mecânica, está se propagando através da mesa. Agora, outra classificação da onda são ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas, além de conseguir se propagar em meios materiais, como é o caso do ar, elas também podem se propagar no vácuo, ou melhor, posso dizer até, no vazio do espaço. O melhor exemplo que nós temos sobre ondas eletromagnéticas é o Sol. Ele emite a luz, essa luz ela tem que percorrer todo o vazio do espaço, ou seja, o vácuo, e chegar até a Terra. Mas isso não quer dizer que ele não pode propagar em meios materiais. Ela pode, como a gente pode ver agora, os refletores que estão nos iluminando, propagando no meio ar. Então, a próxima coisa que a gente vai te falar sobre ondas é que quando elas estão no mesmo meio, quando são ondas de mesmo tipo no mesmo meio, elas podem interagir uma com a outra. Elas sofrem interferência. A gente chama isso de interferência de onda. Você deve estar vendo agora aí no slide, na animação que a gente montou. Olha só, são duas ondas, elas estão caminhando na corda e quando elas se encontram, elas se somam. Dá para ver aí que a amplitude delas é somada. Então, são duas ondas, as duas estão na mesma fase, ou seja, as duas estão viradas para cima e quando elas se encontram, elas se somam e depois cada uma segue seu caminho. Porém, a onda ela tem um outro tipo de interferência, que é a interferência destrutiva, onde a gente vai ter a destruição da onda. A onda vai se anular. Agora, então, se a construtiva a gente tem duas ondas com a mesma fase, na destrutiva a gente vai ter ondas com fase opostas. Então, enquanto uma está para cima, a outra tem que estar para baixo. E quando elas se encontram, elas acabam tendo uma interferência destrutiva, ou seja, elas se anulam e depois cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tem uma animação para mostrar isso. Olha lá, duas ondas de fase oposta, elas se encontram, se anulam e depois cada uma segue o seu caminho. Tá, a gente deu um exemplo visual, a gente mostrou isso acontecendo com uma animação. Mas a gente falou também que o som é uma onda, então a gente consegue fazer elas se interferirem. Vamos ver. Bom, aqui no notebook a gente tem basicamente um equipamento para poder emitir ondas. Eu posso emitir a onda que eu quiser. Então eu tenho duas caixinhas de som, bem simples. É bem simples fazer ciência. Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou emitir duas ondas com a mesma fase. Ou seja, as duas ondas elas estão para cima ou as duas ondas elas estão para baixo. Mesma fase. E vou tocar e vou ver o que vai acontecer. Ai, barulho chato, né? que barulhinho terrível.
Beleza? Agora o que eu vou fazer então? Eu vou ver se realmente tem uma interferência destrutiva. Eu vou pegar uma dessas ondas, e acabar invertendo ela. Ou seja, uma vai estar para cima e a outra vai estar para baixo. Então, quando elas se encontrarem, o som vai ter que diminuir? O som vai ter que se diminuir. A intensidade sonora tem que diminuir. Vamos ver então se isso daí vai funcionar. Esse é o som normal. Agora eu vou inverter uma das fases das ondas. Deu. Opa, deixa eu pausar. Opa. Deu para perceber uma diferença sutil? Aqui talvez no estúdio vocês podem não perceber também, porque a onda, a gente acabou de falar que ela reflete. Então, quando a onda sai, ela acaba refletindo nas paredes desse nosso estúdio. Então, talvez não seja tão perceptível assim. Mas sim está acontecendo uma interferência destrutiva. Porque enquanto uma onda está para cima, a outra está para baixo. Bem? Uhum. Mas agora, como provar que eu simplesmente não... Abaixou o som? Abaixei o som, porque eu estou aqui, vocês não estão vendo a minha mão. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Bom, eu vou tocar uma dessas ondas com inversão de fase, enquanto uma está para cima, a outra está para baixo, e vou simplesmente, não vou relar no notebook, vou só relar na caixinha de som. Só vou mudar ela. Conseguiu perceber uma diferença? Olha, eu sinceramente não consegui, não percebi. Mente. Não, olha, a gente testou, a gente ensaiou isso em casa antes de vir fazer aqui. Em casa deu certo, mas aqui pra mim, pelo menos, não funcionou. Bom, acontece, a gente tem que lidar com isso. Eu senti uma bem sutil, mas eu acredito que é por causa do estúdio, por causa das reflexões que estão acontecendo. Pode ser, não sei. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar falando sobre ondas. Um próximo fenômeno ondulatório que é muito legal é a ressonância. A ressonância é muito interessante. Frequência? Ah, sim. Mas antes de falar sobre a ressonância, a gente vai dar uma introdução para vocês sobre frequência de uma onda. Sim. Certo? Sim. Bom, frequência, basicamente, ela é um número de oscilações que acontecem num determinado tempo. Por exemplo, 1 segundo. A frequência é o número de oscilações que acontecem em 1 segundo. Eu vou mostrar aqui para você. Olha só. Se eu oscilar a corda bem devagarzinho, a gente diz que isso é uma baixa frequência. Só que se eu oscilar a onda mais rápido, agora é uma frequência mais alta. Basicamente é isso, frequência. É o número de oscilações que está acontecendo por segundo. Só que como que é a frequência no som? Vamos falar disso então. Aqui vou dar para o Francisco um diapasão de 440 Hz e aqui um outro de 1.700 Hz. Ou seja, esse aqui de 1.700 é bem maior do que aquele que está com o Francisco. Hertz é uma unidade de medida de frequência. Então, 440 Hz é a frequência e essa aí? 1.700 Hz. Então vamos ver a diferença sonora? Vamos lá. Vamos lá. 440 Hz. 1.700. Rapaz, é agudo, hein? Deu para perceber que quanto maior a frequência, o que vai acontecer então com o som? O som fica mais agudo. E quanto menor a frequência, o que vai acontecer? O som fica mais grave. Até arrepiei. Foca no arrepio. Certo? Então, Bom, basicamente, maior a frequência, mais agudo ele vai ser. Menor a frequência, mais grave. Agora que a gente falou de frequência, a gente pode mostrar o batimento. O batimento é muito interessante. Vamos mostrar. Aqui, então, a gente tem 2 diapasões. Agora a gente vai deixar o de 1.700 de lado. A gente só queria que você entendesse o que é frequência. E agora vamos olhar 2 idênticos de 440 Hz. E eu estou usando essas caixas, que são caixas amplificadoras feitas especificamente para esse meu diapasão. Então, vamos tocar e ver o que acontece com essa caixa. Ela amplifica muito o som. Bastante. Então agora eu e o Francisco vamos tocar ao mesmo tempo e ver o que acontece. Esses 2 diapasões são idênticos. Idênticos. Beleza. Deu pra perceber um
Deu pra perceber um som limpo, bonito, certo? Agora o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai adicionar essa pecinha, tem como ver aqui? Então, a pecinha aqui na minha mão, que a gente vai colocar no diapasão. Essa pecinha... Mas só em um deles. É, só em um deles. Eu já vou contar o que acontece, mas primeiro a gente vai te mostrar. Ouve só. Já deu pra perceber que o som ele não é muito... Agora não tá mais limpo, ele tá muito... Houve uma diferença. Bom, então vamos explicar o que aconteceu aqui. E para explicar isso, a gente tem uma animação também, que vai passar aí na tela. Bom, quando a gente tinha só os dois diapasões, eles emitem a mesma nota, ou seja, eles têm a mesma frequência. Só que o que acontece? Quando a gente adiciona aquela pecinha, a gente muda um pouquinho a frequência de um deles. Então a gente tinha diapasões iguais, mesma frequência, mas a gente coloca a peça e muda um pouquinho. Vai mudar um pouquinho a frequência. Aí, quando tem interferência, vai ter hora que vai ter interferência construtiva, ou seja, o som vai se amplificar, o som vai ficar mais intenso, só que vai ter hora que vai ter interferência destrutiva, o som vai ficar menos intenso. Por isso que fica nessa dinâmica de som e silêncio, som e silêncio, som e silêncio. É, tipo isso aí. Ó, assim. Certo? Esse é o fenômeno de batimento. Agora, para que eu preciso saber? Talvez ele é útil. Bom, o Francisco ele toca violão, eu toco violino. Para a gente é bem útil na hora de afinar um instrumento. Então, quando a gente está lá afinando o instrumento, passando o arco no violino, eu quero uma comparação. Então, eu ouço o mesmo som de um outro instrumento que já está afinado. Quando eu começo a ouvir esse quando ocorre o fenômeno de batimento, eu sei que as frequências estão próximas, ou seja, os sons estão próximos. Então, basta eu apertar um pouquinho ou afrouxar um pouquinho o meu instrumento, que ele vai estar afinado. É, para quem afina instrumento, conhece esse fenômeno. Quando está quase afinado, dá para perceber. É porque a frequência está próxima. Muito bem, agora vamos deixar as caixinhas um pouco de lado e a gente vai falar sobre ressonância. Bom, você já estava tranquilo na sua casa e do nada começou a vibrar a parede, a vibrar janelas e você falou, ai meu Deus, está acontecendo, mãe, vem cá, o mundo vai acabar. Bom, você já deve ter pensado isso, mas na verdade o que estava acontecendo era um cara passando aqui, passando perto da sua casa com um carro de som muito alto, acidente. Pum! E começou a tremer tudo. Bom, isso que acontece na sua casa é o fenômeno de... É o fenômeno de ressonância. Agora, se você já viu alguns programas da televisão que a ética não me permite dizer o nome, você já deve ter visto as pessoas tentar quebrar uma taça apenas no gogó, no grito. Bom, será que a gente consegue? Será que a gente consegue fazer isso? Eu respeito a minha garganta, então quem vai tentar aqui é o Francisco. Ó, mas eu vou colocar esse canudinho, porque se o copo vibrar, o canudinho vai se mexer, certo? Certo. Então vamos lá, seria só tentar quebrar a taça gritando. Isso. Tá. Sem relar. Sem relar. Olha pra lá também. Tá bom. Pode ir? Por favor. Gritão mesmo? É. Então vai. Não aconteceu nada. Quer uma água? Tá tudo bem? Não, obrigado. Então tá. Tiago, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vocês perceberam que o Francisco começou a aumentar a frequência? Ou seja, cada vez a voz dele, o som que ele emitia começou a ficar cada vez mais agudo. Então ele passou por várias frequências, porém nenhuma delas acabou vibrando. Bom, por quê? Porque todo material, todo objeto, todo o corpo, como essa taça, possui uma frequência de vibração natural. Como, por exemplo, a gente consegue ouvir a dela. Então, esse som que a gente está ouvindo, essa nota musical que a gente está ouvindo, é a frequência de ressonância dessa taça. Sim, específica para ela. Se fosse outra taça, seria outra frequência de ressonância. Um som diferente. Um som diferente, certo? Então, a gente só conseguiria começar a fazer essa taça vibrar, para ela poder quebrar, se a gente conseguisse atingir a mesma frequência natural de vibração dela.
Quer tentar mais uma vez depois dessa explicação? Só que aí agora eu teria que atingir a mesma nota da Sim, taça. não adianta fazer um Você tem que atingir uma frequência específica, que é a dessa taça. Tá, vamos tentar. Tenta ouvir aqui, para tentar chegar. Vamos ver. Só para avisar, pessoal, a gente não vai estourar a taça. Não então vai. a gente só vai conseguir ver vibrando. Como ela vibra pouco, talvez a gente consiga ver o canudinho vibrando. Talvez. Talvez. A gente não sabe também se vai dar certo, a gente vai tentar. Tremeu? Eu vi tremendo, eu não sei se conseguiu ver aí. Quer tentar de novo? Vamos ver. Porque, repare, é muito difícil. Você tem que chegar a uma frequência específica e não basta chegar nela. Você tem que manter essa frequência. Vamos lá. Se eu chegar, o canudinho tem que Pode tremer. deixar. Deu pra ouvir? Não. Ouvi, eu ouvi. Agora, Deu pra se ver? tremeu, foi difícil. É muito difícil É mesmo. muito difícil, porque tem que ser a mesma frequência natural dessa taça. Se pegasse uma outra taça, ele teria que treinar tudo de Teria novo que ser para uma chegar outra em nota. outra frequência. Então, isso é muito difícil. Então, ressonância... Pode falar, então. Então, ressonância é isso. Quando tem uma fonte emitindo a mesma frequência de ressonância do que algum objeto, esse objeto começa a vibrar junto. E por que isso é importante, Thiago? Bom, primeiramente, na engenharia eles usam muito isso. Por exemplo, na hora de... Eu gosto de estádio de futebol, então vou dar um outro exemplo sobre estádio de futebol. Bom, você, final da Copa do Mundo, imagina a vibração que vai ser aquele estádio. Imagina a energia que as pessoas vão ter, a gritaria que vai ser. Bom, a pessoa que vai projetar esse estádio, o engenheiro, ele tem que tomar muito cuidado para que a frequência natural de vibração do nosso estádio, ela não seja igual à frequência da comemoração da torcida. Porque senão vai começar a vibrar junto, a estrutura do estádio vai começar a ter certos problemas e aí pode acabar tendo problemas na estrutura. Então, para muitas coisas tem que tomar esse cuidado. Isso serve para estádio, para prédio, para ponte, tudo que é construção... Tem que ter um cuidado com a frequência de ressonância, porque se alguma fonte emitir aquela frequência, vai começar a vibrar e pode dar problema. Pode dar ruim. Eu ia falar alguma coisa. Alguma coisa. Bom, agora o próximo fenômeno que a gente vai te mostrar é a polarização. Para isso, a gente vai usar duas grades que a gente trouxe aqui. Grades. Duas certo? grades. Grades isso. simples. Pá. E vamos posicioná-la desse modo na perpendicular com essa mola. Tiago, você pode Talvez segurar um pouco assim. daqui para poder ver ali? Uhum. Não, tem que ver passando. Oi. Opa. Oi. Vem Ao daqui, vivo ó, é assim. Não, levanta aqui, ó. Não, Thiago, vem cá. Tem que ver as ondas passando. Ah, tá. Isso. Oi. Aí, ó. Vai um pouquinho pra lá. Isso. O que acontece? Como a grade está na vertical, eu vou fazer ondas na vertical. Vamos ver o que acontece. Bom, a onda está passando numa boa. As ondas estão passando. Agora, se eu fizer ondas na horizontal? A onda vem até aqui, esbarra na nossa grade, Não dá. mas ela não passa. Pois é, o polarizador, ele funciona como se fosse um filtro. Então, ele só deixa a onda passar em uma configuração. Nesse caso, na vertical. Só deixa passar a onda vertical. Horizontal não passa. Mas e se a gente deitar? Pronto, vamos lá. Opa, agora na horizontal está passando. Agora ondas horizontais passam, mas verticais Não passa. não passam. Então, vamos ver. Então, assim passa horizontal, do outro jeito passa vertical. E se colocar uma na horizontal e uma na vertical? Uma perpendicular à outra? Sim. Vamos tentar. Nem horizontal, nem vertical passa. É. Nenhuma configuração de onda, nenhum sentido de vibração dela está passando. Pois é, porque um só deixa passar a onda na horizontal e o outro só deixa passar na vertical. Se a gente coloca os dois, não vai passar nada.
Agora, a luz, ela é uma onda que também pode ser polarizada, certo? Por isso que aqui a gente tem dois polarizadores. Dois polarizadores. Bom, eu vou configurar iguais. Vou deixar os dois polarizadores na horizontal, certo? Então, olha só, conseguem ver meu rosto? Dá pra ver? Então, vou deixar agora de novo também. Então, as ondas na horizontal, elas na vertical, elas estão passando, mas as horizontais, não. Agora eu vou inverter. As ondas na vertical estão passando, mas na horizontal não. E agora se colocar elas em perpendicular, impedir que as ondas na horizontal e vertical passem, será que realmente elas não vão passar? Se elas não passarem, vocês não devem conseguir me ver. Vamos ver. Estão me vendo? Eu não vejo vocês. Esse é o fenômeno de polarização. A gente acabou polarizando as luzes que estão aqui nesse estúdio. A gente colocou um filtro perpendicular a outro, a luz não passou mais. E tá, mas para que a polarização é usada? Ela pode ser usada em um óculos polarizado. Uma coisa bem simples. Agora, para que ele serve? Imagine você que seja um jovem com alma de velho e gosta de pescar. Eu sei disso, meu avô gosta de pescar. Tá bom. Meu avô é velho. Então, ele usa óculos polarizados. Para quê? Porque ele quer enxergar o fundo do rio, porque ele quer ver os peixes para saber onde tem mais peixe e poder pegar mais. Então ele quer ficar próximo de... Oi? Então Mas ele quer... Por que o óculos polarizado serve para isso? Porque ele quer enxergar bem, não quer? Agora, quando você olha para um riacho, algum lugar, um lago, você vai ver certas ondulações, vai ver ondulações, vai ver reflexo. O óculos polarizado, ele vai impedir esses reflexos. Então, ele vai, como não vai ter o reflexo, você vai conseguir ver melhor através da água. Mesma coisa acontece aonde? Bom, acontece na fotografia. Acontece na fotografia. Dá para usar lentes com polarizadores para impedir os reflexos de aparecerem na foto. Muito bem. Acredito que é isso aí. Então, ficamos com esses exemplos, esses fenômenos ondulatórios. E agora, então, a gente tem... Onde é que eu devo olhar? Quase 8 minutos, certo? Então, vamos só comentar. O que você tinha falado no nosso canal mesmo? Bom, a gente tem o canal Minuto Exatas, que inclusive o primeiro vídeo estreia hoje, que é um canal de ensino de física e matemática de uma maneira didática e divertida. Então, já está no Instagram. Procura no Instagram Minuto Exatas e hoje já vai lá, então, no YouTube que você vai encontrar o Minuto Exatas, vídeos de matemática e física de maneira didática e divertida, como foi essa nossa aula. Então, agora vamos responder pergunta. Não tem pergunta. Bruno, Caio, Jonas gostaram muito dos exemplos. Grande abraço. O Jorge perguntou como isso acontece com a luz. Ou seja, como que a luz é polarizada. Como você viu aqui, ó, temos dois polarizadores. Na hora que eu viro um perpendicular ao outro, fica escuro. A luz não passa mais. Isso acontece porque isso aqui é fabricado de tal maneira que eles fazem moléculas. Isso aqui é feito de moléculas alongadas. E aí o que acontece? A luz só consegue passar em um sentido. Porque ela interage com as moléculas e a luz só passa em um sentido. Por isso que, quando os dois estão no mesmo sentido, passa a luz. Quando vira, não passa. Beleza, o Marcos perguntou qual tipo de som vai gerar uma maior vibração, o grave ou agudo, certo? Eu acredito que ele está falando sobre o efeito de ressonância. Isso vai depender muito do objeto que a gente tem. Porque para isso acontecer, tem que chegar na mesma frequência natural dele. Então, acho que é meio difícil falar sobre isso. Geralmente é mais para o grave, mais para o agudo. Geralmente, quando a gente está falando de taças, por serem de finas, vidro, taças de cristal, aí geralmente a gente vai falar sempre para o mais agudo. Depende do objeto, porque tem que atingir a frequência de vibração natural do objeto. Porque se não atingir, independentemente se seja uma frequência grave, uma frequência aguda, se não atingir, ela não vai vibrar. Então depende muito do objeto que você tem. Cauê pergunta se existe alguma tecnologia capaz de ver ondas.
Bom, mas aí teria que saber que tipo de onda, É. né? Tem vários tipos de onda. por exemplo, a gente conseguiu ver onda. A gente mostrou para vocês ondas na corda, onda na mola. Essas a gente consegue ver. Consegue. Agora, existe um instrumento também na faculdade, pelo menos a gente usou bastante, chama osciloscópio, que ele acaba produzindo ondas de várias coisas. Por exemplo, do som consegue produzir, da rede elétrica ele acaba produzindo ondas. Ondas. Então, eu diria que você pode ver ondas na sua casa ou em um complexo laboratório de universidade. E também tem captadores de ondas infravermelho, tem raio-x também é uma onda. Então, para diferentes tipos de ondas, existem diferentes tecnologias que podem captar. Então, por exemplo, até o som, os microfones, existem softwares que fazem a captação do som e a descrição da onda sonora. Acho que essa daqui é boa, Essa que é estão boa, hein? passando. Deixa só eles terminarem de digitar. Vitor pergunta qual é o máximo que a voz humana pode alcançar na produção de uma onda sonora. O máximo, Olha, acredito que para mais. Assim, eu assumo que eu não sei qual é o máximo que uma onda, que uma voz humana consegue produzir. Para mim é o que o frequência. Francisco alcançou. Aquele é o máximo. Quem conseguir mais... Mas assim, eu não sei qual é o máximo que a voz humana consegue produzir. Mas que a voz humana consegue ouvir, você deve ter visto na aula da terça passada, que é por volta de 20 mil Hz. Então, acima de 20 mil Hz, o ouvido humano não consegue mais ouvir essa frequência. Thaís, para quebrar uma taça, qual é a frequência para quebrá-la? Depende da taça. Depende da taça. Porque, Pois é. como a gente disse, cada objeto, cada taça, que é um objeto, tem uma frequência natural de vibração. Então, No por caso, exemplo... essa taça, a frequência foi essa aqui. Mas, Então, por exemplo, essa nota é específica para essa taça. se a gente colocar mais água dentro da taça, a frequência vai mudar, porque agora é uma taça com água. Então muda, é diferente. Então, para cada taça, para cada objeto, vai ter uma frequência específica. Uma forma de descobrir é você ouvindo o som que ele faz. E aí você tem como descobrir mais ou menos a frequência. Existem até uns aplicativos muito legais para você tentar, mesmo afinadores. Você pode baixar lá afinador de celular, afinador de instrumento para celular, ele vai acabar captando a frequência. Você pode ver qual é a frequência da sua taça e tentar emitir um mesmo som com essa frequência. Exatamente. É um jeito de você tentar fazer experimentos na sua casa. Então, pegue uma taça escondida da sua mãe, vá para o seu quarto e comece a gritar. Por que não? Tiago, às vezes eu me surpreendo com as coisas que você fala. Bom, então é isso aí. Eu acho que a gente respondeu algumas perguntas. Não se esqueça que as inscrições do Enem estão abertas, então não perde essa inscrição. Bom, a gente agradece muito essa oportunidade de poder estar aqui, de poder explicar para você. Eu sou Francisco Moro. E eu sou Thiago Tovo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero ver vocês lá no Minuto Exatas. Muito obrigado. Tchau, tchau.